interessante para falar sobre o tema e para juntar áreas que parecem distantes, que é, por exemplo, a questão mais abstrata, questão de vazio, sentido da vida, que muitas pessoas associam mais com filosofia, com a área mais biológica, mais material, que as pessoas associam mais com a biologia mesmo, mas vamos pensar mais em termos de neurociências, e a psicologia está ali no meio. E, então essas três áreas a gente vai ver um pouco como elas podem ajudar a pensar nesse caso. Ele fala o seguinte: não enxergo nada de sentido intrínseco na existência que me faça querer fazer algo. Sei lá. Algumas vezes parece que tudo é só um monte de matéria se movendo ao acaso. Vou terminar a pergunta dele antes, né? E os casos onde mais vejo falar de cura do vazio é com o uso de cogumelos alucinógenos ou algum outro psicodélico. Acho que acredito mais nisso do que uma conversa dentro de uma sala, pois, mesmo na lucidez, os filósofos ficam sem respostas para qual motivo viver. Não quero desmerecer o trabalho da psicologia, é só uma crença minha. Essa causa parece uma questão bioquímica, mas estou aberto a novas experiências. Então vamos pensar em vazio existencial. Primeiro, né, vamos pensar nessa relação com a falta de vontade, porque muitas vezes a gente quer fazer algo porque a gente acredita em coisas, a gente vê sentido nas coisas e a gente, enfim, sobre o que a gente pensa daquilo, né? Por que eu quero um trabalho? Porque alguma coisa eu quero daquilo ali. Tem sentido? Talvez seja o dinheiro, mas tem um sentido eu querer dinheiro. E às vezes quando você tem um vazio muito forte, você pode parar de ver sentido em qualquer coisa que você faça. Às vezes está ligado à depressão, mas não quer dizer que necessariamente a depressão seja causa. Pode ocorrer de um para o outro, a depressão favorecer isso, e esse vazio, essa crise existencial favorecer a depressão. Acho que essa que é a perspectiva que eu quero trazer aqui, que talvez seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que é fazer essa junção, né, entre o que é mais abstrato e o que é mais concreto. Mas vamos falar do abstrato primeiro, né? Ele seguiu o comentário dele, e fala: não enxergo nada de sentido intrínseco na existência que me faça querer algo. Algumas vezes parece só um monte de matéria se movendo ao acaso. Não enxergar algo intrínseco é interessante, por quê? Você está querendo uma resposta, você está querendo ver um sentido, você está querendo que exista um sentido e que você encontre. Mas a questão é, por que tem que ter sentido? Sabe? Será que tem sentido? Se não tiver, qual que é o problema? Entende? Porque o problema é você achar que tem sentido ou que tem que ter sentido. Mas talvez não precise ter sentido. Você pensar assim, já que você está levando para um lado mais material, o que você precisa para viver necessariamente? Pensa como um animal, uma situação da natureza mesmo, um estado de natureza. Você precisa de comida, água, oxigênio, não muito mais que isso. Então, outros animais não têm essa questão do sentido. O ser humano já tem essa abstração muito grande, ele começa a pensar no mundo muito além do físico. E é interessante isso, mas isso é fundado também em base biológica. A gente não tem como fugir da estrutura biológica porque é o nosso corpo. Então, isso é material também. É estranho, né? Porque a gente pensa muito em algo abstrato como algo fora do material, mas não é. E eu vou chegar lá e explicar um pouco melhor como que isso funciona. A questão é que você não precisa ter sentido. E pode ser desagradável para muita gente ouvir isso. Como assim não precisa ter sentido? Mas não precisa. Você pode ter se você quiser, mas não precisa. É interessante você falar que não tem, porque é desagradável e pode ser muito ruim. Só que pode ser positivo também. Porque se você não vê um sentido intrínseco, qual que é o sentido? Ou, se você não vê o sentido intrínseco, por que você não cria um sentido? Então você pode criar um sentido. Então é positivo no sentido de você construir algo. Se não tem nada para você seguir, você pode construir. Então essa possibilidade de construção do sentido é muito positiva mesmo, né? Depois de você conseguir passar dessa fase negativa, que não tem sentido, portanto a vida é ruim, você pode ver que pode ser neutro. E daí você pode construir acima disso alguma coisa.
na fenomenologia existencial é uma questão central, essa questão do sentido. E ele falou nesse comentário também que recomendaram psicoterapia existencial, pode ser interessante. Porque, por exemplo, o Sartre falava muito da liberdade de sentido, que é a existência precede a essência. Então, primeiro eu existo, depois eu tenho sentido, depois eu adquiro o sentido da vida. E essa abertura de sentido, de ser coisas diferentes, de dar sentidos diferentes, é muito interessante porque te abre um espaço enorme de possibilidades. Também está presente em outras áreas, como a logoterapia, que trabalha muito propósito, sentido. Mas ainda na fenomenologia você tem o Heidegger, que é muito interessante. Eu lembro que eu li uns textos sobre ele, porque os textos dele mesmo são muito difíceis, não dá para ler. Ele falava de vários conceitos e assim, eu começava a perceber o que ele está falando. Eu falei, nossa, isso é muito doido. Por exemplo, estranhamento, que é começar a estranhar e questionar o sentido das coisas. Por que eu estou usando roupa, essa roupa? Por que eu como num prato? Por que eu bebo num copo? O que é ser uma pessoa boa? O que é ser uma pessoa ruim? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é sentido? Por que eu preciso ter sentido? O que é sucesso? Sabe, você começa a pensar assim, ué, é mesmo, o que é isso aí? Porque a gente nasce, cresce com os sentidos já sendo dados pra gente sem que a gente questione. Então você vive, e ele fala por exemplo, de falatório, de cotidianidade, que é você viver sem perceber isso, você viver conforme os sentidos que te foram dados. Então você vive e faz coisas porque te deram sentidos, te ensinaram que você tem que trabalhar, que você tem que estudar isso, que você tem que falar assim, que você tem que pensar assim, que você tem que se relacionar assim, que você não pode fazer isso, não tem que fazer aquilo, não tem que sentir isso, não tem que pensar aquilo. Então isso tudo já foi dado a você. O ruim quando você começa a sair desse concreto, desses sentidos que foram concretizados, entre aspas, e você seguiu como se fossem verdades para a sua vida, você se depara com angústia, que é o elemento central nessa análise existencial. E você se depara com nada e você se sente mal. Se depara com, nossa, mas que loucura. É muito doido. Se você conseguir fazer essa análise uma hora, você vai ficar assim, caramba, é mesmo. Começa a pensar no sentido das coisas. E se existe um sentido? Se os sentidos que foram dados a você, eles realmente fazem sentido. Aí você vai ver que assim, às vezes você se depara com um nada. Vai ser o ser e o nada. Você vai pensar, tá, e aí? Só que aí você tem a possibilidade de construção, né, de estabelecer sentidos, de dar sentidos, de construir. Pode, a princípio, não ser tão interessante. Mas né, você pode ganhar muito com isso, porque né, se você está não vendo sentido e você consegue construir e se dá bem com isso, você tem mais liberdade, que é outro elemento central, pensando em existencialismo. Você tem liberdade de dar sentidos diferentes para as coisas do mundo. E isso é muito louco, te abre a cabeça de uma forma assim, gritante e gigante mesmo. Você começa a ver o mundo de formas muito diferentes. Isso começa a te transformar bastante. Isso é algo positivo de algo que você está vendo como negativo nesse momento. Você comenta de matéria movendo ao acaso. É interessante porque é uma visão materialista e você começa a reduzir as coisas. E aí você vai ver, são tudo átomos. Porque se você parar para pensar, pensando em pensamento, comportamento, psicologia. Mas no fundo é biologia. Mas a biologia no fundo é química. E a química no fundo é física, que são átomos, partículas se movendo no espaço. Você fala, nossa, então tudo é átomo. Só que, por exemplo, tem um cara chamado Mario Bunge, que é um filósofo da ciência, e era físico também, e ele falava muito de psicologia. E era interessante porque ele falava que você não pode reduzir níveis superiores, no sentido de que eles vêm depois, em cima, aos anteriores. Então, você não pode reduzir psicologia a biologia. E nem biologia química, nem química física. Porque, e aí a Gestalt é interessante, a psicologia da Gestalt. A ideia é o todo é maior que a soma das partes. Quando você tem um sistema, a interação desse sistema pode produzir um nível diferente
que não é apenas o sistema inicial. Então, o movimento das partículas da física produz elementos químicos. São uma coisa diferente, que não se reduz, né? Se você for ver bem, funcionalmente não se reduz. E a química também. A biologia não vai se reduzir apenas à química. Nem a psicologia vai se reduzir apenas a esses 3 níveis abaixo. Esse é um pouco já dessa ideia de que, no fundo, você vai ver que pode ver que é tudo matéria, mas... e aí é interessante até no Rick and Morty, que é aquela série que mexe muito com esses temas também. O Rick fala que o amor é só, enfim, substâncias químicas agindo no seu corpo com o objetivo de você acasalar e reproduzir. Mas, e não é uma perspectiva romântica aqui não, pode seguir comigo. Você não pode reduzir a experiência subjetiva a esses elementos anteriores. Porque a experiência que você tem, ela é diferente desse nível abaixo. Então, por exemplo, eu tenho meu cérebro que é eletroquímico, basicamente, e tem correntes elétricas correndo, substâncias químicas sendo funcionando o tempo todo. Só que isso produz uma mente, produz uma experiência subjetiva, uma qualia, um termo muito presente em filosofia da mente, nas discussões sobre mente, processos mentais. Essa substância ela é variável e ela é diferente, e eu percebo ela de forma diferente do que produz. Né? Então, pode ser lá que os íons de cálcio estão passando pelos meus neurônios e tudo mais, mas eu não estou percebendo isso, a minha experiência não é essa. Lógico, você pode tentar reduzir, no fundo não tem sentido porque tudo é átomo. Pode ser, mas você pode ver assim que, eu tenho essas coisas que são construídas de átomos, ok, mas assim, a minha experiência com elas vai ser qual? Eu vou reduzir realmente e vou achar que tudo é átomo, então nada importa? Você continua tendo reações e pensamentos que são nível superior. Então não dá para você reduzir lá embaixo. Né? Então essa é uma proposta um pouco... Você pode ver as coisas de uma forma material, mas tendo essa questão de superestruturas que são fundadas em outras e não se reduzem a elas. Tá? Essa é uma questão para a gente começar já a discutir a materialidade da coisa. Substâncias diversas também são ligadas a processos psicológicos interessantes. Por exemplo, interessantes no sentido científico mesmo, de você ter experiências com algo que parece transcendente. Né? Então, experiência de quase morte também tem isso. A pessoa vê uma figura espiritual, algo assim, tem algo que ela sente como se transcendesse a matéria. E isso até vai um pouco além da perspectiva que você está trazendo da matéria. Mas o interessante disso, independente da realidade ou não, é a experiência que a pessoa tem com isso. Então, se ela acredita naquela experiência, aquela experiência psicológica, psicofisiológica, pode ser transformadora para ela de uma forma radical mesmo, né? E de várias formas. Mas aí você vê que tem um elemento psicológico nisso. Pode ter um elemento biológico, com certeza tem, porque tem um substrato biológico para psicologia, mas você vê que a experiência psicológica não é redutível totalmente a isso. Redutível? Reduzida totalmente a isso. E aí você fala o seguinte: eu acho que acredito nisso, mais nisso do que numa conversa dentro de uma sala, pois mesmo na lucidez, filósofos ficam sem respostas para qual motivo viver, e ok. Ele fala que é mais uma questão bioquímica, mas estou aberto a novas experiências. Aí o que você está pensando é o seguinte: é um preconceito que eu já tive. E demorou para sair mesmo estudando psicologia, que eu pensava, como é que a conversa vai mudar as coisas, sabe? A questão é mais material mesmo, sei lá, minha cabeça que está funcionando diferente. Mas você tem coisas muito interessantes sobre isso, que é, primeira forma de ver as coisas. Eu acho que uma forma que atrapalha muito a pensar em psicologia é dualismo, que é uma herança muito cartesiana, que é pensar em cérebro, em corpo e mente como coisas separadas, e não são. Corpo e mente são uma coisa só, são
níveis diferentes de uma mesma materialidade. Então, obviamente, coisas químicas vão afetar o seu processamento cognitivo, o seu funcionamento mental, você pensa e tudo mais, mas o inverso também acontece. Então, assim, você tem o que é o bottom-up, que eles falam que é o de baixo para cima, de dentro, né, de baixo para cima, né, do biológico mais para o psicológico, e o top-bottom, que é o de cima para baixo. Você tem um monte de experimentos, linkando, por exemplo, efeitos de psicoterapia no cérebro, modificando estruturas cerebrais, funcionamento, padrões de ativação neural. Isso é muito louco, porque você vê bem, e é um assunto que eu gosto muito, você tem uma integração. E, na verdade, é muito óbvio, que pensa assim, o que é a educação, por exemplo? A aprendizagem. E a aprendizagem é um processo central aqui. A psicoterapia é uma forma de aprendizagem, que é uma mudança na forma que você pensa nas coisas, é uma mudança de conhecimento também. Você aprende a vida toda, então você aprendeu os sentidos. Um animal não tem sentido na vida. Ele não fica aprendendo que o sentido da vida é trabalhar. Não tem isso. A gente tem. Você pode ter aprendido um monte de sentidos e em algum dado momento, e essa aprendizagem veio de conversa, veio de linguagem. A linguagem é uma forma de comunicação. Então veio de conversa, você aprendeu, internalizou, isso tem sentido. Chegou um momento que você pensou, não tem sentido. Eu estou falando assim, você de modo geral agora, não sei exatamente o caso particular, né? Não tem muita informação sobre isso. Mas você aprende a vida inteira e você internaliza e beleza, você chega a um ponto, não tem sentido essas coisas. Só que você também aprendeu a pensar sobre não ter sentido. Ou o seu pensamento é fruto também do que você aprendeu de toda essa materialidade que se formou no seu cérebro. Porque a aprendizagem é modificação neural, é modificação estrutural. Os neurônios existe síntese de proteína, os neurônios vão crescendo, os bracinhos vão tanto crescimento neuronal como de conexões, como reforçamento de conexões. Então, por exemplo, conexões neurais que ativam juntas, por exemplo, sobre uma memória que você tem, memória qualquer. Elas ativam juntas, quanto mais você lembra, você ativa mais e elas são mais ativáveis. Essas conexões esses neurônios ficam mais conectados. Então você entende, tem um substrato neural para um processo cognitivo superior, como a memória, como o pensamento, só que isso também vem de fora para dentro. Porque o que é, né, a conversa? A conversa eu estou produzindo, estou vibrando aqui cordas vocais, estou produzindo uma onda sonora, vai entrar no seu ouvido, vai ser convertido em sinal elétrico e vai ter uma produção, uma modificação eletroquímica no seu cérebro, vai modificar materialmente e psicologicamente o seu cérebro sem que você nem mesmo tenha tanta resistência assim, por exemplo. Se eu falar algo, eu ativo no seu cérebro a imagem de algo. Urso branco. Você conseguiu não pensar em urso branco? É difícil, porque é automático. Então, o que eu estou falando, que é só uma conversa, eu estou produzindo algo, uma modificação no seu cérebro. E se eu mudo padrões de ativação elétrica no seu cérebro, eu mudo também esses processos mentais que são produzidos por essa materialidade. Então, dependendo de como você pensa, o que você consome de informação, e o cérebro é um grande processador de informações, você vai alterando o funcionamento dele. Então, por exemplo, você lê muita filosofia que questiona o sentido e que às vezes é pessimista, altera também esse funcionamento. Eu lembro que eu tinha essas questões, acho que a maior crise existencial que eu tive foi meses antes de eu entrar no curso de psicologia, e até influenciou na minha entrada, que eu pensava assim, eu fiquei muito mal, eu ficava assim, não queria fazer nada, só na cama, além da preguiça, era uma questão de buscar sentido mesmo. Eu até tinha relações boas e vida de boa, mas eu pensava, não tem sentido isso, nada tem sentido, e ficava ali vegetando. Eu pensava, eu vou entrar na psicologia para estudar e ou isso vai acabar com a minha cabeça de vez, ou vai me ajudar de alguma forma. E assim, me ajudou muito. Hoje em dia, não é que a psicologia, hoje em dia eu vejo um sentido, me move a fazer as coisas, eu gostar muito de aprender. Né? A psicologia é o meu foco, mas eu gosto de filosofia, de neurociências, de outras áreas que estão relacionadas a comportamento e pensamento.
E acho que um pouco do problema era eu pensar demais. Eu sou assim, eu penso demais, eu questiono muitas coisas. E eu lia Schopenhauer, As Dores do Mundo, e ia chorar no banho. Você fala, nossa, acabou com a minha vida, ler isso. E ficava lendo Nietzsche e tal, uma parte mais pessimista dele. Só que aí me levava para um lado meio ruim. Só que também é positivo no sentido de eu ficar questionando isso é útil. Então tem muito a ver com a psicologia. E eu vejo como eu, por exemplo, eu gosto de compartilhar psicologia. Não tem sentido intrínseco nisso, não é? A minha missão na vida é isso. Mas eu construí isso. Então isso foi construído por mim. Eu gosto disso. É um sentido, digamos assim, artificial. Não é natural, não está escrito em lugar nenhum, não está no meu código genético, que o sentido da minha vida vai ser esse. E não é que seja só isso também, você pode ter vários sentidos para várias coisas. Mas é um sentido para mim é central. Para mim, eu gosto de fazer isso, eu gosto das consequências disso, por exemplo, eu estar falando isso com você, isso vai te ajudar de alguma forma, pelo menos eu espero. Alguém vai conseguir tirar coisa boa disso. E é legal conseguir ter esse efeito nas pessoas. E quando você fala é só conversa, eu já tive essa ideia, só que eu fui mudando bem devagar, porque eu sou bem... Tento entender bem assim, o que mudou no meu cérebro então? Tá, eu fui entendendo, conversa pode ter um efeito, mas eu fui buscando, né? O que muda? E eu fazendo essa conexão entre filosofia, psicologia, neurociências principalmente, é interessante porque eu vou vendo isso do mais abstrato, que é questionar o sentido da vida, ao mais concreto, que é como que o bracinho do meu neurônio vai lá conectar com outro neurônio. Como que essa ativação neural vai produzir meu certo tipo de pensamento. E mais interessante, como que certo tipo de pensamento vai provocar uma modificação neural que vai afetar como eu penso, como eu me comporto. Isso é tudo muito louco para mim, sabe? Isso... Questionar o sentido é bom, você encontrar respostas também por que a gente questiona o sentido, ou possibilidades de pensar em sentidos, é extremamente interessante, sabe? Então, como eu te falei, eu também tive uma crise existencial e eu usei isso de uma forma positiva. Não estou dizendo que é fácil e que só porque eu fiz é assim, não é assim. Cada pessoa tem suas próprias questões. Mas acho que 2 pontos centrais aqui que eu queria deixar. Integração. Então, não fica pensando que mente é uma coisa que está não sei aonde, que afeta o corpo. Não é assim. A mente é parte do seu corpo. Então é uma coisa só. Então a gente está conversando agora, está afetando tanto você quanto a mim mesmo também. Eu estou lendo os que você comentou, né, os padrões ali de tinta que estão imprimidos em símbolos, que são as letras que formam palavras, são processados pelo meu cérebro de uma certa forma, que levam a padrões de ativação elétrica e química diferentes. Então, assim, todo esse vídeo foi construído em cima da comunicação, da conversa. Então, o que você falou foi um estímulo para eu pensar em tudo isso. Então, você me afetou, né, psicologicamente, filosoficamente e biologicamente, e eu estou fazendo isso ao contrário. Né? Então, a gente está ganhando com essa conversa. Então, pensa bem como que está tudo integrado. Você tem que olhar para vários níveis e não limitar uma coisa só, tipo, é só biológica, é só psicológica, porque tudo se afeta, tudo está interligado e está interagindo. E o segundo ponto, né, acho que esse ponto mais material, eu posso ter exagerado demais na densidade desse tipo de conteúdo, mas como essa perspectiva mais materialista está presente, eu acho que é interessante pegar essa base material e comentar sobre ela, mas chegar ao ponto que talvez seja mais importante para muita gente, que é a possibilidade de criar sentido. Então, mesmo que você não veja sentido na existência, chegou num ponto de tá lidando com essa angústia de não ver sentido, você pode chegar num ponto neutro, que é, tá ok, não tem, e a partir de não tem você pode construir. Então, isso te dá liberdade. Você pode dar sentido que você quiser. Isso pode te angustiar mesmo, também a possibilidade de escolher sentidos, de produzir sentidos, mas pode te dar a liberdade radical também. Eu posso mudar minha vida radicalmente dependendo de que sentidos eu crio para a minha própria vida. Estendi muito, mas é assunto muito legal, você me deu a oportunidade de